do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos ganhou no amor de Cristo. Estamos na oitava da Páscoa, então hoje e esta semana é como fosse dia da Páscoa, uma festa tão importante. Então, Feliz Páscoa, Happy Easter to all of you, a todos que estão aqui conosco nesta transmissão, nesta celebração da Eucaristia e da alegria pascal. A intenção desta missa de intenções, Mary Alice Ricardo, uma paroquiana ao longo dos anos que fez muito pela paróquia de Santo Antônio. Lembramos ela, também a sua família. Paulo Arthur Cordeiro, que faleceu no Brasil por causa do vírus Covid-19. Também pedimos pela saúde de Dalmir Silva, um paroquiano. Também colocamos as nossas necessidades. Colocamos todos que faleceram por causa desse vírus, todos que estão doentes, especialmente os que nós conhecemos, com tristeza também, mas com esperança de que Deus, que é a nossa esperança, nos dê a saúde e também a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessamos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem afiançado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que o mesmo Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como vós próprios sabeis. Depois de entregue, segundo o firme desígnio e previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de malvados. Deus ressuscitou-o, livrando-o das angústias da morada dos mortos, pois não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Davi, com efeito, diz acerca dele: Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque estava à minha direita, a fim de eu não ser abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta, e até o meu corpo repousará na esperança. Não me abandonarás à morada dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a decomposição.
Ensinaste-me os caminhos da vida e hás de encher-me de alegria com a tua esperança. Meus irmãos, deixai que vos fale do patriarca Davi com toda a franqueza. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo tem estado no meio de nós até o dia de hoje. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe tinha solenemente jurado que alguém da sua descendência havia de sentar-se no seu trono, viu de antemão e anunciou a ressurreição do Messias. Este não foi abandonado à morada dos mortos, nem o seu corpo conheceu a decomposição. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Guardai-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao meu Deus, vós sois o meu bem. Sois vós, Senhor, a parte da minha herança. Está na vossa mão o meu destino. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Exaltarei o Senhor que me guia e me conduz, que até de noite me adverte o coração. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta. Por isso repousa tranquilo todo o meu corpo. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Ele não me entregará às mãos da morte, nem deixará o seu servo conhecer a decomposição. Ele apontará o caminho da vida, ao seu lado viverei na plenitude da alegria. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que fez o Senhor. Nele exultemos e nos alegremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria Madalena e outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, retiraram-se dele a toda pressa, cheias de medo e de grande alegria. E correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Nisto, Jesus saiu-lhes ao encontro e disse-lhes adeus. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: não temais, ide avisar aos meus amigos, irmãos, que partam para a Galiléia, lá me hão de ver. Iam elas a caminho quando alguns dos guardas foram à cidade anunciar aos sumos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes reuniram-se com os anciãos e, depois de haverem deliberado, deram bastante dinheiro aos soldados, com estas palavras: dizei isto, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. E se o caso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos com que deixem tranquilos. Eles receberam o dinheiro e procederam como lhe tinha ensinado. Foi este o boato que se divulgou entre os judeus até o dia de hoje.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, querido Padre Walter, Padre Eric, nós, a partir de ontem, no domingo de Páscoa, nós começamos a ouvir as leituras do livro dos Atos dos Apóstolos e vamos ouvir até o dia de Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer que é um livro que encoraja todos nós cristãos a fazer como os apóstolos, como os primeiros cristãos, que anunciaram eficazmente, que anunciaram sem medo o anúncio da ressurreição. Lembremos que o livro dos Atos dos Apóstolos, o que aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos foi após a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ressalto que após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos ficaram com muito medo daquilo que tinha acontecido com nosso Senhor. E, portanto, estavam todos em casa, fechados, com medo que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando celebramos o dia de Pentecostes, vemos que os discípulos estavam todos reunidos numa casa e quando vem sobre eles o Espírito, eis que eles começam a anunciar a boa nova que aconteceu com eles e aquilo que tinha acontecido com Jesus. Foi tudo mediante ao Espírito. O Espírito de Jesus, a força do Espírito Santo que incendiou o coração de homens e de mulheres, a ponto de anunciarem sem medo o anúncio da ressurreição de Jesus. Portanto, vemos que na primeira leitura de hoje, o relato de Pedro, que Pedro toma a palavra, como está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro de pé toma a palavra e começa a anunciar tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. Podemos dizer que aqui Pedro começa a anunciar Cristo. Pedro começa o anúncio de Cristo, começa a caminhada dos apóstolos, dos discípulos, com as santas mulheres e começam a anunciar verdadeiramente aquilo que Jesus tinha feito com eles. Posso estar errado não, mas posso dizer que aqui os discípulos já haviam compreendido o que era a ressurreição. Após a vinda do Espírito, os discípulos compreenderam o que é a ressurreição. Aí eles começaram a entender que Jesus tinha que nascer, morrer e ressuscitar. E por isso eles começaram a anunciar o novo de Deus que havia acontecido na vida desses homens, bem como das santas mulheres. No Salmo de hoje nós meditamos: guardai-nos, Senhor, porque guardai-me, Senhor, esperei em vós. É o que somos convidados a esperar em Deus, esperar no Senhor e depositar nele a nossa confiança e, acima de tudo, como disse o Papa Francisco no dia de ontem, que não percamos a esperança. Esperar em Deus, mesmo em tempos difíceis. No Evangelho de hoje vemos o relato da ida ao túmulo de Maria Madalena com as outras mulheres que não encontraram o corpo de Jesus. Mas o que nos chama a atenção do Evangelho de hoje é que aqui que as mulheres vão anunciar aos discípulos, aos apóstolos, o que tinha acontecido. Ontem, João e Pedro correm ao túmulo. Após serem avisados pelas mulheres, correm ao túmulo para certificar o que tinha acontecido. Já no Evangelho de hoje, o que chama a atenção é o fato de os sacerdotes pagarem para os soldados não divulgar aquilo que havia acontecido, mas sim divulgar que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Mas se roubou o corpo, se não roubou o corpo, o que nos motiva é: Jesus ressuscitou.
está vivo no meio de nós. Por isso os discípulos, essa boa nova incendiou o coração dos discípulos, bem como dos primeiros cristãos, a anunciarem o Evangelho, a anunciarem Cristo ressuscitado. Que essa força renovadora da ressurreição possa nos dar esperança e coragem a continuar a nossa missão, a continuar a caminhada de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, que vos apresentamos que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, que vos apresentamos que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovado pela profissão da fé e pelo batismo, mereça alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta a humanidade por toda a terra e com os anjos e os santos proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois realmente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para hoje um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereçam uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oração da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Chano, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes aos ensinamentos do Salvador, vamos rezar como Ele nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai-nos paz a nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecados que são perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Deus-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e paz segundo a vossa vontade, pois que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas seja uma palavra e se salva. Cristo, ressuscitado de entre os mortos, já não pode morrer. A morte não tem domínio sobre ele. Aleluia, aleluia. Oremos. Enriqueceis, Senhor, com a graça do sacramento pascal, aqueles que fizeste entrar no caminho da salvação eterna, e tornai-os sempre dignos dos vossos dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos aos anúncios. Só continuamos a transmitir a missa ao meio-dia, todos os dias, segunda até sexta, para juntarem conosco nestas celebrações tão importantes, principalmente durante esta semana, que é a oitava da Páscoa, como fosse o primeiro dia, o dia da Páscoa mesmo, e também para rezarmos para os nossos irmãos e irmãs que se acham doentes, e também para rezar para aqueles que faleceram, não só por causa do vírus, mas principalmente por eles que sofreram esta morte, que deve ser horrível, não imagino. Que tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz e o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.